Bom dia, irmãos. Tudo bem? A paz do Senhor. Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês, com suas famílias. Sinto saudades do convívio, de estar com vocês. E hoje estamos aqui para estudar mais um capítulo da nossa revista, Viva a Diferença, a Nova Vida em Cristo, da série Mega Team, Mega Mudanças, da editora cristã evangélica. No capítulo 6, quem está acompanhando as aulas, pode perceber que o tema se liga e é a primeira de 3 lições a respeito de oração. Capítulo 6 introduz o tema, no capítulo 7 que estamos trabalhando hoje, fique ligado, e no capítulo 8, que será continuidade, mantendo a conexão. No capítulo de hoje, capítulo 7, fique ligado, a base bíblica está no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 5 a 7, que faremos agora a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Santo Eterno Deus, amado Pai, louvado seja o seu santo nome, bendito seja o Senhor sobre todas as nações. Te pedimos, Senhor, a sua orientação sobre esses estudos, que seu Espírito Santo seja em nossos corações, nos constrangendo a fazer a sua vontade, a ter uma vida de obediência, de leitura da tua palavra, e que possamos ser santificados e edificados por meio da sua palavra, para aprendermos mais de ti, termos entendimento de ti, e como nos colocarmos também em oração, Senhor, pois isso é muito importante. Que a nossa oração seja uma forma de louvor e adoração à sua santidade. Assim nós oramos e agradecemos, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Os alvos, os objetivos a serem alcançados nesta lição, proposta aqui pelo autor da revista, é que cada aluno será capaz de reconhecer que só através de Jesus podemos ter acesso a Deus, a invocar o nome de Jesus com sinceridade e consciência em suas orações, a buscar desenvolver íntima comunhão com Cristo, permanecendo nele e em suas palavras, procurar conhecer a vontade de Deus e submeter-se a ela, inclusive nas orações, saber o que realmente é fé e orar com certeza e convicção de que Deus responderá. Vamos iniciar aqui o tópico 1, da lição 7. O tópico 1 diz assim: ore em nome de Jesus. E introduz aqui: orar é buscar a Deus para conversar, é estar diante dele e ter comunhão com ele. Quando queremos muito conversar com alguém, hoje em dia com tecnologia e com vários outros suportes, nós temos a opção de pegar um telefone celular, por exemplo, e ligar diretamente para essa pessoa. Pode ser um telefone fixo, caso eu não tenha um celular. Hoje se usa WhatsApp, se usa Zoom, se usa Google, várias plataformas digitais que inclusive podemos ter conversas por videochamada. E quando nós queremos falar com Deus, como que nós fazemos? Segundo a palavra de Deus e segundo o que nós já conhecemos, basta nos colocarmos em oração a Ele. Mas será que todos nós temos facilidade para orar? Ou onde estão as nossas dificuldades? É isso que nós vamos trabalhar hoje nessa lição. Aqui vamos voltar aqui um capítulo da Bíblia
e fazer a leitura no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 13 e 14. E tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Louvado seja o Senhor pela sua palavra aqui lida. E o que nós pensamos a partir dessa afirmativa? Que o texto é bem direto, né? Tudo que eu pedir em nome de Jesus Cristo, né, ele fará. Mas como que isso acontece? Vamos ler o que diz o texto de Isaías, versículo 59, versículo 2. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. A palavra de Deus está falando aqui o que para a gente? Que por sermos pecadores, Deus vai esconder a sua face de nós, para que Ele não nos ouça. Então, como que a gente faz para Ele ouvir a nossa oração? Né? Porque, como que é essa questão do pecado? Vamos ler antes o que o apóstolo Paulo fala aos Romanos, na carta que ele escreve aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Eu estou usando aqui nesse estudo a Bíblia de Estudo MacArthur, versão Almeida Revista e Atualizada, onde John MacArthur faz a seguinte afirmação sobre esse versículo 12 que acabamos de ler, né? Porque no final termina, porque todos pecaram, e ele destaca isso. Pelo fato de que toda a humanidade existia nos lombos de Adão, quer dizer, através da descendência de Adão, e pela procriação ter herdado a sua decadência e depravação, pode-se dizer que todos pecaram nele. E essa afirmação aqui que mais me chamou a atenção para o nosso estudo. Portanto, os seres humanos não são pecadores porque pecam, mas pecam porque são pecadores. E o que isso traz para a gente de informação? Primeiro, eu não me torno um pecador ao cometer o meu primeiro pecado na vida. Eu já nasço um pecador. E por eu nascer um pecador, eu hei de pecar em algum momento. Ok? Portanto, se eu nasci um pecador, nesse momento, Deus não vai ouvir uma oração minha. Não. Por quê? Porque Ele escondeu o seu rosto de nós para que Ele não ouvisse a nossa voz. Por isso, nós necessitamos de um mediador. A palavra de Deus coloca isso bem claro. E esse mediador é Jesus Cristo. Por isso, quando nós oramos em nome de Jesus Cristo, porque é Jesus Cristo, como nosso único mediador, que vai fazer com que Deus conheça de nossos pedidos, de nossa oração, de nossa súplica, de nossa intercessão. Vamos fazer mais leituras bíblicas? Voltemos a Isaías, profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1 a 3. Vou fazer uma sequência de leituras e depois fazer uma síntese dessas leituras. Capítulo 6 de Isaías, versículos de 1 a 3.
No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Voltemos para Isaías, capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Vamos ler novamente Romanos, capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E por último, Hebreus, capítulo 10, versículo 19, que diz: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O que podemos denotar dessa sequência bíblica? Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 3 e capítulo 59, versículo 2, que Deus não consegue sequer olhar para nós porque Ele é santo. A santidade dele é tamanha porque Ele é santo, puro, limpo. E nós não, nós somos nascidos no pecado, carentes da obra salvífica de Deus. Então Deus não consegue sequer olhar para nós porque Ele é santo. Continuando. Através de esforços próprios, não podemos ter livre acesso a Deus, porque somos todos pecadores. É o que o apóstolo Paulo falou lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 12. Prosseguindo. O preço que deveríamos pagar pelo nosso pecado era a morte. É o que Paulo fala em Romanos 6, versículos 23. Nós deveríamos pagar o nosso pecado com a morte. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que nos enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. João 3,16. Por isso, através do sangue de Jesus, podemos entrar no Santo dos Santos, isto é, na presença de Deus. É o que o autor de Hebreus, no capítulo 10, versículo 19, está falando para cada um de nós. Que quando eu vou me dirigir ao meu Deus, ao Deus que é santo, a um Deus que é a própria palavra, é a própria verdade, é luz. Eu sou um ser impuro, né, de impuros lábios, no meio de um povo pecaminoso. Então eu preciso de um mediador para levar a Deus aquilo que eu quero trazer por oração. Por isso eu necessito sempre orar em nome de Jesus. Aqui uma nota do autor da revista sobre invocando o nome de Jesus, que vale a pena uma leitura, pois não está na revista de vocês e vai acrescentar bastante. A Bíblia afirma que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Nós até já dissemos isso.
Portanto, se queremos que nossas orações cheguem até Deus, temos de orar em nome de Jesus. Nada do que somos ou fazemos pode nos dar acesso a Deus. Não conseguimos chegar a Ele por nossos próprios méritos, mas somente através de Jesus. Só pelo poder do nome de Jesus conseguimos entrar na presença do Senhor. De nada adianta acrescentar o nome de Cristo em nossas orações por tradição, hábito ou força de expressão. Orar em nome de Jesus significa que nossas orações devem ser levantadas, antes de tudo, por pertencermos a Cristo, por termos sido lavados por seu sangue, por estarmos identificados com Ele em sua morte e por sermos, finalmente, seus discípulos. A promessa de respostas incondicionais pertence exclusivamente aos filhos de Deus, aqueles que receberam o nome de Cristo. Além disso, essa expressão quer dizer que estamos submetendo aquilo que solicitamos aos desígnios, às vontades e propósitos de Deus Pai. Também denota a nossa comunhão e intimidade com Jesus. Ora, eu gostaria até de falar aqui sobre essa questão de que nos tornamos seus discípulos, discípulos de Jesus Cristo. Discípulo é aluno, é aquele que aprende, aquele que lê, aquele que medita na palavra de Deus. Isso é muito importante, meus irmãos, porque se eu sou discípulo de Jesus Cristo, eu preciso ter uma vida de oração e uma vida de leitura da palavra. Aqui o autor da revista do Pense Bem vai resumir o que ele falou aqui acima. Vai dizer: em nome de Jesus, não é uma frase mágica que garante o sucesso de nossas orações. Não é só mencionarmos a expressão em nome de Jesus que tudo vai acontecer. Só podemos chegar a Deus por meio de Jesus. Só pelo poder do nome de Jesus conseguimos entrar na presença do Senhor. Orar em nome de Jesus é isso. Passemos agora para o tópico 2 da lição. Ore de acordo com a vontade de Deus. Bom, primeiro nós devemos orar em nome de Jesus Cristo para que essa oração chegue até o altar do Senhor. Mas agora a proposta é orar de acordo com a vontade de Deus. E como que isso se dá? Na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14, lemos: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Fecha aspas. Também não é só dizer no final da oração: seja feita a tua vontade. Não é isso. Interessante, né? Porque muitas vezes nós ouvimos as pessoas orando, né? E às vezes a gente não entende exatamente qual a profundidade dessa oração. O que quer dizer quando eu estou orando em nome de Jesus, que nós já entendemos, que é invocando o nome dele para que ele faça chegar até o altar de Deus a nossa oração, mas também quando a gente termina com um amém, que seja feita a sua vontade, Senhor, e não a minha. Como que isso se dá? Então, temos a pergunta: vontade de Deus ou a minha? Vamos fazer uma leitura rápida aqui na carta de Tiago, no capítulo 4, versículo 3. Capítulo 4, versículo 3 de Tiago. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. John MacArthur faz uma observação aqui sobre esse mal, pedis mal. 4.3. Mal. Refere-se a agir de uma maneira perversa, motivada pela gratificação pessoal ou por desejos egoístas. Os incrédulos, aqueles que não creem, buscam coisas para satisfazer seus próprios prazeres e não a honra e a glória de Deus, conclui aqui o autor John MacArthur. O que ele está falando aqui? Ele está dizendo que quando nós pedimos mal, na verdade nós estamos pedindo
para satisfazer as nossas necessidades mundanas, a nossa carnalidade, os nossos desejos e não as nossas necessidades. Mais do que isso, eu não estou pedindo aquilo que é vontade de Deus. Aqui o autor, inclusive, faz umas propostas de orações de adolescentes abaixo e mandando marcar, né? VD para a vontade de Deus e MV para a minha vontade. É muito interessante os exemplos. Eu acho que vale a pena fazer a leitura. Eu evito ficar lendo a revista totalmente, mas vamos lá. A primeira opção. Querido Jesus, não aguento mais o Carlinhos pegando no meu pé. Isso não está certo, eu nunca fiz nada para ele, mas ele me persegue. Pega as minhas coisas sem pedir, fica zombando de mim para os meus amigos. Inventa um monte de mentiras a meu respeito. Queria que ele sumisse da face da terra. Me ajude, Jesus, de acordo com a sua vontade, mandando ele para longe de mim. Ora, meus irmãos, esse adolescente do exemplo está falando assim, olha, me ajude, Jesus, de acordo com a sua vontade. Mas como assim, mandando ele para longe de mim? Então, somente isso? Caso prático, eu vivenciei isso. Uma vez uma irmã na igreja, né, eu era recém-convertido, e ela estava muito aflita, porque a filha dela tinha uma amiga, e essa mãe entendia que essa amiga era um mau exemplo, era uma má companhia, era uma pessoa que trazia risco para sua filha. E ela virou para mim e falou assim, eu oro todo dia para que Deus afaste essa menina da vida da minha filha. E eu fiquei assim intrigado, eu falei assim, olha, eu nasci em Cristo, sou nova criatura, eu tenho que ser bênção na vida das pessoas. Não seria melhor eu pedir para que a minha filha fosse usada por Deus para abençoar a vida dessa menina que era má influência, para que ela se convertesse de seus maus caminhos e encontrasse o Senhor da palavra, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e tivesse uma vida transformada pela renovação do Evangelho? Isso me inquietou muito naquele tempo, né? E foram uma das coisas que também me motivaram dia após dia a cada vez mais ler a palavra de Deus. Porque aquilo me pareceu contraditório. E eu não estou falando de uma adolescente. Estou falando de uma pessoa adulta que já tinha uma filha e 2 netos, né? Então, a questão do estudo aqui que está voltado para os adolescentes, mas eu acho que volta também para a questão da maturidade da igreja, né? Porque tem muito adulto que não tem maturidade espiritual. E a gente tem que estar atento para isso. E nós devemos não julgar essa pessoa. Não se trata de fazer um julgamento, mas de estar, inclusive, orando por ela para que ela atinja uma maturidade espiritual, uma postura diferente perante o Pai. Porque uma oração dessa certamente não foi ouvida por Deus. Não foi. Não era a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que nós sejamos bênção na vida das pessoas. E nós devemos estar atentos à voz de Deus para fazer a vontade dele. Eu vou pular o segundo exemplo, que está na revista de vocês, que também trata de uma situação que... respondendo a primeira opção é minha vontade, né? A vontade do adolescente. O segundo exemplo também é minha vontade do adolescente também, onde ele pede um computador para o seu pai, para os seus pais, dizendo que afinal é vontade de Deus que ele seja um bom aluno, não é? Mas não é bem assim. Último exemplo. Senhor, preciso muito de sua ajuda. Minha mãe não entende que eu não gosto da minha escola. Não tenho amigos, não gosto dos professores. Gostaria que o Senhor mudasse o coração dela para ela me entender. Eu queria estudar na mesma escola que a Ritinha, mas seja feita a sua vontade. Se o Senhor não quiser mudar o coração de minha mãe, então, por favor, mude o meu. Me ensine o que o Senhor quer de mim. Isso eu já tive o privilégio de ouvir pessoas orando nesse sentido. Colocando com sinceridade, olha, isso me incomoda, eu não gosto disso, isso não me faz bem, eu não quero viver isso, meu Deus.
Se puder, afasta de mim esse cálice. Jesus disse isso ao próprio Pai. Mas, se for da vontade de Deus, que seja feita a vontade de Deus na minha vida. Então ele fala, se o Senhor não quiser mudar o coração de minha mãe, então muda o meu. Porque esse adolescente entendeu perfeitamente que em Cristo ele vai ter paz com todas as coisas. Ele entendeu que se ele hoje está incomodado com isso, mas é a vontade de Deus viver esse momento, viver essa dificuldade, ele vai esperar no Senhor, confiar no Senhor, para que o Senhor o sustente nesse momento e ele possa viver de forma tranquila, na paz do Senhor, aquela paz que excede todo o entendimento. Orar segundo a vontade de Deus significa estar submisso à vontade dele. É confiar que Deus deseja e faz o melhor para você. Né? O salmista, no Salmo 37, versículo 5, ele diz assim, né? Ele vai dizer, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, tudo ele fará. O nosso irmão Helder, inclusive, citou esse versículo no culto missionário de ontem à noite. Quem teve a oportunidade de assistir, né, pôde ter sido imensamente abençoado pela palavra de Deus, né, pela ministração do nosso irmão Helder e também pelos louvores entoados pela Patrícia, pela Tailine, que inclusive a Tailine no início do culto falou da importância da oração, o quanto que é importante que o Espírito Santo de Deus sonde nossos corações para levar ao altar de Deus uma oração que seja ouvida e atendida pelo nosso Senhor. Aliás, né, nossa irmã Tailine foi que apresentou a lição 6, uma lição muito bem apresentada, né, que fala inclusive sobre a questão da mudança de pensamento, a mudança de mentalidade, que se chama metanoia, que é exatamente isso que a palavra de Deus provoca em nós. Nós somos nova criatura, hoje nós temos uma nova mentalidade, e é a palavra de Deus que nos traz essa nova mentalidade, essa mudança de percepção das coisas, né, do reino de Deus e da sua justiça. Que Deus continue abençoando a nossa igreja, nossos pastores, né, o Helder, a Tailine, todos os nossos professores de EBD, e que também vocês estejam orando por cada um deles. Voltando à nossa lição, quem não assistiu o culto ainda, né, é missionário, de ontem à noite, de sábado, já está disponível também, tanto pelo Facebook, como também pelo YouTube. Aliás, quem quiser seguir também a nossa igreja no YouTube, é só se inscrever na página e clicar no sininho para receber notificações. Não deixem de fazer isso, tem sido bênção. Voltando aqui à nossa temática, como orar de acordo com a vontade de Deus. Vamos fazer uma leitura no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Capítulo 15 do Evangelho de João é conhecido como a parábola da videira. Não sei se vocês já ouviram falar, eu creio que sim, porque eu já comentei em sala de aula sobre a parábola da videira. Vamos lá, Evangelho de João. Isso, capítulo 15, versículo 7. Eu vou ler a partir do 1 e a gente volta ao 7. Diz assim o Senhor: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim
nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Portanto, no exercício da revista, quais as duas condições estabelecidas por Jesus para podermos pedir o que quisermos e que Deus fará? A primeira é se permanecermos nele. E a segunda, se as suas palavras permanecerem em nós. Mas o que ele está falando? Com se permanecerdes nele. Permanecer em Jesus é estar disposto a obedecer à sua vontade. E Jesus quis dizer que o que ele ensinou deve guiar toda a minha vida, tudo o que eu sinto, penso e faço. Essa é a temática do exercício B que complementa o exercício A. Mas, se eu tenho que viver tudo que ele ensinou, né, tudo que ele me ensinou deve guiar e reger minha vida, eu tenho que primeiramente ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e meditar na palavra do Senhor. Meditar nos seus ensinamentos, para que eu possa agora praticar, viver os seus ensinamentos. Isso é o que quer dizer as palavras de Cristo permanecerem em meu coração. Porque se elas não permanecem em meu coração, eu não vou fazer a vontade de Deus. Eu vou fazer a minha vontade. Inclusive, isso vai me atrapalhar até na comunhão com Deus Pai, porque na hora de orar, eu não vou estar mais pedindo, né, permanecendo na vontade dele, permanecendo no centro da sua vontade. Eu vou estar pedindo para atender meus desejos, a minha carnalidade, as minhas necessidades mais egoístas, e não aquilo que Deus requer para a minha vida, né, para que eu viva, né, e frutifique no seu amor. Prosseguindo. O que precisamos fazer para permanecer em Jesus e para que as palavras dele permaneçam em nós? Numerem por ordem de prioridade o que você mais precisa fazer. Aqui é um exercício que cada um de vocês, espero que já tenha feito, se não fizer, façam, mas é um exercício para elencar as prioridades, né? E a primeira vem dizendo aqui: ler a Bíblia todos os dias para poder conhecer mais a Deus e a Jesus. A segunda alternativa é orar sempre para ter uma vida de comunhão com Deus e permanecer nele. A terceira é frequentar a igreja, que é onde se ensina a palavra de Deus. A quarta opção é memorizar versículos da Bíblia para poder lembrar do que Deus espera de mim. Meus irmãos, a minha primeira opção aqui não foi a primeira. A minha primeira opção é a segunda alternativa. Orar sempre para ter uma vida de comunhão com Deus e permanecer nele. Por que eu elegi essa como a minha prioridade do que eu preciso fazer para permanecer em Jesus Cristo? Porque até mesmo para ler a palavra de Deus, eu preciso orar. Eu preciso orar ao Espírito Santo de Deus para ter discernimento, para que Deus revele o seu ensinamento ao meu coração, para que haja entendimento, conhecimento de Deus, para que nada me atrapalhe na leitura da palavra de Deus, para que nada me afaste de desejar ardentemente conhecer mais a Deus, para que eu tenha sede de leitura da palavra de Deus, para que eu faça isso diariamente na minha vida. Por isso, pelo menos para mim, meus irmãos, com todo respeito à escolha que vocês venham fazer, eu entendi que para permanecer em Jesus Cristo e as palavras dele permanecerem em mim, a minha primeira prioridade é a oração. Orar sempre, para ter uma vida de comunhão com Deus e permanecer nele. E em segundo lugar,
ler a Bíblia todos os dias para poder conhecer mais a Deus e a Jesus. Em terceiro, frequentar a igreja, que é onde se ensina a palavra de Deus. Hoje nós não frequentamos uma igreja presencialmente, fisicamente, mas aprove a Deus a gente usar tecnologias como internet para termos aula online de EBD, para termos culto online de missões, para termos cultos aos domingos, inclusive ceia, né, ao primeiro domingo de cada mês, tudo isso em nossas casas, mas mas no corpo de Cristo, né, pois Ele é o nosso Senhor. E nós conseguimos exercer comunhão com Deus quando nos colocamos em oração, quando nós prestamos culto ao Senhor, mesmo de nossa casa, mesmo nos lares, mas nós estamos unidos num só corpo, num só espírito, em adoração ao nosso Deus e Pai. E a última opção, memorizar versículo da Bíblia, para poder lembrar do que Deus espera de mim. Não que seja menos importante, meus irmãos, é muito importante memorizar versículos da Bíblia. Como agora há pouco eu pude falar de cor o versículo 37, o Salmo 37, versículo 5. Glória a Deus por isso. Mas esse versículo veio na minha vida quando eu estava num momento de dificuldade, num momento que eu estava ainda buscando o batismo, né, das águas, né, na nossa igreja. E quando eu fui ao gabinete pastoral pedir orientação ao nosso pastor José Carlos Lima de Almeida, que agora não está mais pastoreando a nossa igreja, mas eu tenho elevada estima por ele, é servo de Deus, como toda a igreja também ama esse nosso pastor e tudo que ele fez por nós em obediência, em amor a Deus e amor a nós. E ele me colocou esse versículo para meditar. É um versículo que é muito importante na minha vida, como toda a palavra de Deus. Mas quando a gente começa a entender a profundidade da palavra de Deus, a gente vê o que a palavra de Deus pode fazer em nossas vidas. A palavra de Deus tem poder para transformar não só a nossa vida, mas nossa mente, nosso espírito, nos fortalecer na fé, aumentar a nossa fé, para que possamos suportar todas as coisas por amor daquele que nos enviou, daquele que nos salvou. E o autor da revista pergunta: você confia em Deus? Tem certeza absoluta de que a vontade dele é perfeita para a sua vida? Se você confia em Deus e tem certeza disso, nós não temos dificuldade de nos colocar na dependência de Deus para vivermos segundo a vontade dele. Mais anotações aqui do autor da revista, que estão na revista do professor, mas não estão na revista do aluno, mas que valem a pena, muito a pena, serem compartilhadas. Desculpa, gente. Vamos lá. Ouça com interesse e atenção as hipóteses levantadas. Não. Aqui. Se permanecermos em Jesus e as palavras dele permanecem em nós, aprendemos a desejar o mesmo que ele deseja. Por isso, os nossos pedidos acabam coincidindo com a vontade de Deus. Assim, oramos pedindo o mesmo que Deus deseja e, por isso, ele sempre nos atende. Sempre nos atende. Abre aspas. Citação bíblica. Transforme-se pela renovação de sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Texto lido da carta de Romanos, capítulo 12, versículo 2, na Nova Versão Internacional. Quem renova a mente, permanecendo em Jesus e em suas palavras, torna-se capaz de experimentar e comprovar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. E prossegue aqui o autor da revista, dizendo o que é permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo e ter as palavras de Deus e ter as palavras dele permanecendo em nós envolve uma união e uma harmonia tão íntimas com Cristo que nada do que é solicitado contraria a mente de Jesus e a mente do Pai. Quem busca esta profunda comunhão com o Senhor pode desfrutar da maravilhosa promessa de que o que pedir será feito,
pois se tornará incapaz de pedir qualquer coisa que não esteja de acordo com a vontade de Deus. Que bênção, né, gente? Esta profunda intimidade com o Senhor transforma nossa mente de tal forma que aprendemos a querer somente os desejos do Pai, assim como Jesus. O que ele está dizendo aqui? Nós nos assemelhamos tanto a Jesus Cristo que nós começamos a nos comportar cada vez mais parecidos com o nosso Mestre, inclusive no momento de orar, a ponto de quando nós pedimos a Deus Pai qualquer oração, qualquer pedido, qualquer súplica, nós fazemos semelhantemente a Jesus Cristo e fazemos de uma forma que é a vontade de Deus. E em fazendo uma oração de acordo com a vontade de Deus, Deus nos atende. E quando nós vemos a confirmação disso, vivemos a confirmação disso, nós testemunhamos e testificamos daquilo que Deus nos promete e cumpre por meio da sua palavra e em nossas vidas. Glória a Deus por isso, meus irmãos. E ele prossegue aqui. Por isso, com nossa mente renovada pela permanência em Cristo e em suas palavras, podemos experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em nossas orações e, consequentemente, em nossa vida. Na oração que Jesus nos deu como exemplo, ele nos ensina a dizer ao Pai: seja feita a tua vontade. Está lá em Mateus 6, versículo 10. Vamos dar uma lida aqui rapidinho, já que fez a referência, eu gosto de ler. Mateus 6, versículo 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. É um pequeno trecho da oração dominical que começa no exercício, no versículo 9. Devemos orar assim, mostrando confiança de que o que Deus quer é o melhor para nós, porque Ele nos ama. Finalizamos aqui o tópico 2 da lição e agora vamos entrar no tópico 3. Já vimos que para orar a Deus, nós devemos orar a Deus em nome de Jesus. E que devemos fazer isso de acordo com a vontade de Deus. E agora, para finalizar, nós devemos orar com fé. A fé é a chave de nosso relacionamento com Deus. E vamos começar a lição com a leitura de Hebreus, Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Que diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Vamos ler Mateus, capítulo 21, versículo 22, que diz: e tudo quando pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tem a figura da língua portuguesa que chama aposto. Aposto costuma aparecer entre vírgulas, exatamente para destacar um termo dentro de uma frase, dentro de uma oração. E aqui nós vemos isso. E tudo quando pedirdes em oração, crendo, recebereis. É importante crer. Em outras palavras, sem fé, eu não vou ser ouvido, não vou ser atendido nas minhas orações. Perdão. E aqui prossegue aqui na revista uns exercícios. Vou responder porque são muito rápidos. Qual é a condição para agradarmos a Deus? Ter fé. É possível agradar a Deus sem fé? Não, é impossível. Qual a condição para recebermos
o que pedirmos em oração. Crer. Como devemos pedir? Com fé. Vamos fazer uma leitura novamente de Hebreus, capítulo 11, mas a partir do versículo 1, que vai falar sobre a natureza da fé. Aliás, o capítulo 11 inteiro vai falar da fé, dos primeiros heróis, dos patriarcas, vai falar de Moisés, os israelitas em Canaã, mostrando que pela fé vidas foram conduzidas, abençoadas e se tornaram abençoadoras. Vamos ler capítulo 11, versículo de 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara,